Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos seguindo nesse nosso protocolo incrível de transformação que é acessando cada uma das leis que estão escritas aqui. E hoje a gente vai falar sobre a Lei 28, que está incrível e é um dilema na mão de muitos brasileiros, que é você entender isso daqui, ó. A mente milionária que a gente vai ler hoje, eu quero que você entenda isso, ó, que a gente vai ler hoje. O desenvolvimento de uma mente milionária, os princípios da verdadeira riqueza. Vamos entender o que a gente vai falar sobre isso hoje? Primeiramente, como é de praxe, se você tiver meu livro aí, já abre na página 185 e leia junto comigo a Lei 28, porque a gente trabalha também a forma de dinâmica de aprendizagem, que é você reter a informação lendo e depois a gente vai trabalhar uma pequena explicação e acrescentar conteúdos do que a gente está lendo aqui nessa lei. Então, eu vou começar a leitura para você. Pega papel e caneta se você já não tiver com o livro para anotar os principais tópicos dessa nossa leitura de hoje. Lei 28. A mente milionária. Os princípios da verdadeira riqueza. A riqueza verdadeira não é apenas o que você tem no banco, mas o que você sabe sobre como gerar, manter e multiplicar dinheiro. Quem não domina o dinheiro será dominado por ele. Por que essa lei existe? A maioria das pessoas passa a vida inteira lutando para ganhar dinheiro, sem perceber que o verdadeiro problema não é a falta dele, mas sim a mentalidade que carregam sobre ele. A sociedade nos ensinou que dinheiro é sujo ou corrompe. Falar de dinheiro é errado. Ricos são gananciosos. Trabalho duro é a única forma de ganhar dinheiro. Acumular riqueza é difícil e é para poucos. Essas crenças foram implantadas ao longo dos séculos para manter as massas presas ao ciclo da pobreza. Enquanto poucos, controlam o fluxo da riqueza, a verdade é que o dinheiro não tem moral própria. Ele potencializa aquilo que nós já somos. Se você é uma pessoa generosa, com mais dinheiro, ajudará ainda mais pessoas. Se você é alguém egoísta, ele apenas amplificará sua característica. Estudos mostram que padrões financeiros são influenciados diretamente pelo subconsciente. Cientistas da Universidade de Stanford comprovaram que crenças limitantes sobre o dinheiro afetam as decisões financeiras e até mesmo os níveis de renda ao longo da vida. Pesquisadores da Harvard Business School descobriram que indivíduos com mentalidade de crescimento financeiro não só ganham mais, como conseguem manter e multiplicar o patrimônio com muito mais consistência. Exemplos reais e inspiradores. O efeito da mentalidade de riqueza, o homem mais rico da Babilônia. A história de Akkad, o humilde escriba que se tornou o homem mais próspero da Babilônia, revela a verdadeira riqueza, que a verdadeira riqueza começa na mente. Ele aprendeu cedo que a disciplina financeira e o hábito de investir são os mais importantes do que qualquer quantia inicial de dinheiro. Akkad começou reservando pequenas partes dos seus ganhos para investimentos. Mesmo sendo tentado a gastar tudo, ele manteve-se com seu compromisso com o crescimento. Ao longo do tempo, esses pequenos passos se transformaram em uma fortuna impressionante, mostrando que a paciência e os hábitos sólidos são mais poderosos que qualquer golpe de sorte. O ciclo da pobreza, loterias e falência. Pesquisas da National Endowment for Financial Education indica que a maioria dos ganhadores de loteria perdem suas fortunas em poucos anos. Sabe por quê? Porque ganhar dinheiro repentinamente não altera a tua mentalidade de escassez. Um estudo da National revelou que 70% dos vencedores de prêmios milionários voltaram a ficar sem dinheiro em menos de 5 anos. Eles compram compulsivamente, acumulam dívidas e não investem em ativos que geram retornos sustentáveis. A história de Jack Whittaker, que ganhou 315 milhões de dólares, é um exemplo emblemático.
Ele doou e gastou sem planejamento, teve problemas legais e pessoais e eventualmente perdeu quase tudo. O que falta nessas histórias não é sorte, mas é educação financeira e mentalidade de longo prazo. Howard Schultz, a reviravolta da Starbucks. Antes de transformar a Starbucks em uma marca global, Howard Schultz cresceu com em um conjunto habitacional humilde e viu o pai lutar em empregos mal pagos e sem benefícios. Esse começo difícil mudou sua visão sobre a importância de criar um modelo de negócios que equilibrasse lucro e bem-estar dos funcionários. Quando Schultz assumiu a empresa, ele introduziu benefícios inovadores para seus funcionários, investiu na qualidade dos produtos e criou um ambiente acolhedor para os clientes. Ele entendia que a verdadeira riqueza não está apenas em números, mas em construir algo sustentável e significativo. A sua jornada mostra que ao adotar uma mentalidade de abundância e investir em pessoas, é possível transformar um pequeno negócio em um império global. Como aplicar essa lei no dia a dia? Reprograme suas crenças financeiras. Pegue um papel e escreva todas as frases que você já ouviu sobre dinheiro. Dinheiro não cresce em árvores, rico são ganancioso, é preciso sofrer para ter riqueza. Depois, ao lado de cada uma, escreva uma nova crença positiva. Dinheiro é uma ferramenta que me ajuda a viver melhor. Posso ser rico e generoso. Trabalhar com inteligência é mais poderoso do que trabalhar apenas com força. Leia essas novas crenças todos os dias, especialmente antes de tomar decisões financeiras, para que elas se tornem uma nova realidade. Use a regra dos 50, 30, 20. Baseada no milionário consciente. 50% necessidade básica. Liste suas despesas essenciais como aluguel, alimentação e contas de consumo. Certifique-se de que o percentual não passe da metade do que você ganha. 30% lazer e qualidade de vida. Dedique parte do seu orçamento e experiências que trazem felicidade, como viagem curta, um jantar especial, um hobby, o que lhe dará prazer. Isso ajuda a manter o equilíbrio emocional e mental. 20% em investimentos e criações de ativos. Abra uma conta separada e deposite esses 20% todos os meses. Invista em ativos como fundos de índice de imóveis, ações ou negócios próprios. O segredo é manter essa proporção a longo prazo para que o dinheiro comece a trabalhar para você. Multiplique sua renda. Pai rico, pai pobre é a inspiração. Comece com algo pequeno, invista em um curso de educação financeira online. Conhecimento é o primeiro passo para gerar sua renda passiva. Crie uma fonte de renda paralela. Identifique um talento ou habilidade que você possa transformar em um serviço ou produto. Pode ser dar aulas particulares, vender algo artesanal ou criar um conteúdo digital. Reinvista os lucros. Não gaste imediatamente o que você ganha a mais. Use parte do retorno para expandir o negócio, comprar mais equipamentos ou criar um fundo de emergência. A repetição desse ciclo gera um crescimento constante. O poder da generosidade, baseado na lei de dar e receber, a ciência para ficar rico. Todos os meses escolha uma causa ou uma pessoa que você possa ajudar, seja com tempo, dinheiro ou conhecimento. Por exemplo, apoie um projeto comunitário, patrocine a educação de alguém que compartilhe o que você sabe em uma palestra gratuita. Faça isso com a mentalidade de retribuir o fluxo da vida. A energia que você dá volta para você muitas vezes de forma inesperada. Visualize o seu futuro financeiro. No método do final do filme do Neville Goddard, antes de dormir, feche os olhos e imagine o momento do seu futuro financeiro ideal. Pode ser a compra de uma casa, uma viagem com a família ou o sucesso de um projeto pessoal. Sinta a emoção como se já estivesse acontecido. Visualize os detalhes, ouça a conversa, veja as cores. Ao acordar, tome pequenas decisões que alinhem o seu presente com essa visão que já aconteceu. Quando a mente acredita, o teu corpo segue. Benefícios claros. Liberdade financeira.
A segurança de saber que você pode lidar com imprevistos sem desespero. Autoconfiança e poder pessoal, sentir-se no controle do seu destino financeiro é saudável. Multiplicação da riqueza, descobrir formas práticas de criar fontes de renda passiva e um impacto positivo no mundo. A usar sua prosperidade para transformar outras vidas. Mensagem final: o dinheiro não é o problema. A relação que temos com ele é o verdadeiro desafio. Se você quer paz no inferno, no caos, precisa dominar essa energia e usá-la como aliada e não como inimiga. A mente milionária não tem a ver apenas com números na conta bancária, mas com a capacidade de criar, manter e multiplicar a riqueza sem culpa, medo ou ansiedade. Você não está aqui apenas para sobreviver, mas para viver com propósito, abundância e causando impacto positivo. Entender o dinheiro como energia é um dos maiores passos para essa sua jornada. O homem que domina o dinheiro é livre. O homem dominado pelo dinheiro é escravo. A escolha é sua. E aqui a gente fecha a leitura da Lei 28, que está incrível, a mente milionária, os princípios da verdadeira riqueza. E agora a gente vai aprofundar um pouquinho sobre esse conceito, né? Porque a gente sabe, uma das coisas que eu converso com a galera toda, todo mundo já deve ter escutado falar no livro Segredo, inclusive eu devo ter ele aqui, que eu li algumas vezes, e eu estudei muito o livro Segredo. Tem o Segredo da Mente Milionária, também está aqui. Eu tenho o Pai Rico, Pai Pobre, tem todos esses livros, o Homem Mais Rico da Babilônia. Tem uma pancada de livros só estudando a mentalidade do sucesso de pessoas que tiveram riqueza através do comportamento e não através da intenção. No livro Segredo, ele é o segundo livro mais editado no mundo, você acredita? Primeiro é a Bíblia, segundo era o Segredo. E com 1 bilhão de cópias vendidas. E eu vou falar para você, a maioria das pessoas, assim como você que está vendo aqui, foi ler o tal do Segredo para ter o segredo de como ficar rico, ponto. Todo mundo no planeta Terra quer alguma coisa. Principalmente dinheiro, para quê? Porque ele atribui que eu acho que o dinheiro vai comprar a felicidade. Aí que começa o ledo engano. Tanto é que 1 bilhão de pessoas leram o Segredo e a gente não tem 1 bilhão de bilionários no planeta Terra. Então muita gente não entendeu o que traz por trás do segredo e o segredo acaba gerando um desconforto e ansiedade e aí repele aquilo que você está emanando. Você precisa ter uma paz no caos. Por isso que a gente está falando das 50 leis para ser a paz no caos. Porque quando você está em paz numa situação caótica, o que a sua cabecinha tem? Mais irrigação sanguínea para tomar melhores decisões, para evitar impulsos de compra, para evitar desejos. E a gente domina os nossos desejos. Eu preciso ter desejo para saber o que eu quero. Mas eu também tenho que ter um domínio sobre o desejo para eu conseguir aquilo que eu quero no momento apropriado. E se depender das minhas finanças, eu me organizo para isso. Então, quando você tem uma mente milionária, não quer dizer que você tenha dinheiro no banco. A mente milionária é um estado, é um comportamento que pode ser que você tenha, mas você está desmerecendo pelo fato de você não ter um banco hoje compatível com a tua mente. Então você tem que ter paciência, a ciência da paz, que vai fazer com que você caminhe naturalmente para que use o dinheiro como teu servo e não como teu senhor. Então você precisa ter essa tranquilidade, tá? Porque quem pensa como um milionário, eu vou falar para você com todo carinho, não se define por um saldo, não se limita por medo, não depende de circunstância, não busca validação de ninguém e não opera na escassez. Isso é quem tem uma mentalidade de milionário. A mentalidade milionária, ela nasce e cresce e fortalece ainda mais, sabe quando? Quando vocês entendem isso daqui, ó. Que a coragem da expansão. Às vezes você tem medo de pisar no desconhecido, você quer tudo igual sempre. Por isso que a gente busca a carteira de trabalho. Por quê? Porque você tem uma previsibilidade de ganho. E mesmo com essa previsibilidade de ganho, você não faz a gestão financeira saudável. Você sabe que você vai ganhar R$1.000 por mês.
tá lá assinado na carteira, então vai cair R$ 1.000 na tua conta. Cara, você tem que gerenciar esses 1.000. Você tem que pegar a regra que eu acabei de falar para você, 50% para você pagar suas contas, 30% para você ter um prazer de diversão, de fazer coisas gostosas, e os outros 20% você pode fazer em doação, seu dízimo 10%, ou você pode fazer economia, investimento. É fácil isso? Não, mas para isso você precisa ter disciplina, para isso você precisa ter um autoconceito elevado, para isso você tem que ter coragem de dizer não aos seus desejos também. Você vai atendê-los, mas você tem que entender, tem um estudo que foi feito na década de 60, mostrando o quanto pessoas bem-sucedidas têm a ver com a disciplina. Vou te contar. Esse estudo, depois você pesquisa no YouTube, chama Estudo Marshmallow. Marshmallow era um docinho branquinho, gostoso, tal, que estava no auge dos Estados Unidos na década de 60. Aí eles pegaram esse marshmallow, fizeram um estudo em um colégio público lá nos Estados Unidos, e nesse colégio eles pegaram 900 crianças, levaram os marshmallows e deixaram elas fechadas numa sala, todas, uma por uma foi entrando, e eles deixavam claro, oh, presta atenção, ele deixava claro, pega esse marshmallow aqui, ó, você pode comer, não tem problema, mas se você aguentar 5 minutos, você ganha 2, você tem um dobro de benefício. Presta atenção, 5 minutos para uma criança pequena, 10 anos, sei lá quantos anos, e ela ficava cheirando o marshmallow, lambia, dava uma pequena mordidinha e ficava tentando resistir ao máximo, só que buf, comia o marshmallow. De 900 crianças, 100 crianças não comeram marshmallow. 100 crianças não comeram, e aí que começou, na verdade, o estudo. Tá? Eles foram acompanhar essas crianças todas por 30 anos. Tá? Eles ficavam ali só analisando, acompanhando. E qual foi a grande aprendizagem envolvida neste estudo? Que as crianças que não comeram marshmallow, 30 anos depois, eram eram os adultos mais bem-sucedidos. E isso está intimamente ligado com o quê? Com a troca de um ganho imediato, de uma satisfação imediata por algo muito maior no futuro. E aquelas 100 crianças entenderam que se não comesse, ganhava outro. E aí, isso impactou na vida delas. E lá na frente, dessas 100 crianças eram CEOs de empresa, eram pessoas que donos do próprio negócio, já eram milionárias. E as outras 800 crianças, mediana. Medíocre no sentido de falar que estava na média, tá? Porque fazia trocas instantâneas de prazer. Aprende isso. O segredo da mente milionária é isso, é uma disciplina constante. A riqueza começa no que você acredita que é capaz de criar. Se você não tiver competência de criar nada, você vai limitar o teu espaço produtivo. Então você ainda não sabe como fazer algo que você precisa fazer para ficar milionário. Mas existem possibilidades infinitas de você conseguir ser dessa maneira, de uma forma justa, honesta, gostosa, sincera, e você pode mudar o seu jogo. Então, como que você começa a alimentar isso? Você começa a alimentar isso praticando a mente milionária. Imaginando como se você fosse o dono da empresa. Você faria a mesma coisa, a mesma entrega? Você queria que aquele teu funcionário fizesse o que você vem fazendo hoje para as empresas? A melhor forma de você mudar a tua vida de uma forma definitiva é quando você assumir o papel daquilo que você tanto deseja. Muita gente não é empreendedor de sucesso porque não foi um funcionário de sucesso. Não fez uma entrega genuína, não pensou de uma forma genuína. Então você, funcionário, quando começa a entender que você, para ser dono de algo, você tem que agir como dono. Aí você começa a mudar os teus resultados. E isso que mora a neurociência da riqueza. A fortuna é gerada aqui no córtex pré-frontal do nosso cérebro. Por quê? Você começa a ter visões estratégicas, assim como eu falei de uma forma instintiva do estudo Marshmallow, que as crianças mais bem-sucedidas foram aquelas que desejaram trocar um ganho imediato por um ganho maior futuro. É assim com você também. Então você toma decisões mais sensatas. Você autorregula as suas emoções, você tem criatividade, você conecta com o divino, porque criatividade é Deus que cria.
E é você criando-a dentro de você. Então você está brincando de ser Deus. Uma antecipação positiva, você começa a ter uma melhor perspectiva de análises do ambiente. É isso que você acaba entendendo. E eu vou falar para você, eu amo isso e eu amo a minha família, minha filha, e que ela é uma grande exemplo de sucesso também. Quando ela ganhou o entendimento disso, ela veio fazendo uma escalada de sucesso no trabalho dela, e ela com certeza vai ser no futuro breve uma grande dona de empresa ou de negócios aí, porque ela está construindo essa mente milionária. E isso que é o que você precisa fazer. Tá? Quando você começa a trabalhar as suas impulsividades, o teu medo, a ansiedade e a sabotagem, você começa a ficar dono de si e percebe que a riqueza é um padrão neurológico antes de realmente se tornar um patrimônio. Você tem que ser rico, uma mentalidade de riqueza dentro de você. Por que isso? Até mesmo se você acredita no que está escrito na Bíblia, que é um dos livros mais lidos do mundo, você é filho do dono da prata e do ouro. Ele tem tudo, ele criou tudo, ele tem abundância e ele é uma fonte inesgotável de recurso. Para de achar que vai acabar a água, para de achar que vai acabar o oxigênio. Não é sobre isso. Você tem que ter zelo, cuidado para que não polua nada isso. Mas Deus, ele é uma fonte inesgotável de recurso. Então todo o ouro, toda a prata que está à disposição é pouco para aquilo que ele pode multiplicar fazendo uma fusão atômica. Olha que doideira. Então tudo pode ser novo de novo, tudo pode mudar. E esse é o código da riqueza, entender que Deus não é limitado, pelo contrário, ele expande cada dia que passa. A prosperidade tem nada a ver com pecado. A prosperidade, pelo contrário, é uma forma de você mostrar o quanto você é fiel. É uma forma de você mostrar a tua responsabilidade. A abundância é um fluxo. Não é acúmulo, não tem nada a ver em acumular as coisas. A abundância é o fluir. Eu recebo e distribuo, eu recebo e distribuo. E aí, quanto mais eu distribuo, mais eu recebo. Quanto mais você cresce, mais você pode ter o potencial de servir os outros e construir uma sociedade e um mundo muito melhor. Isso daí eu vejo, por exemplo, o Alok, que é um cara que eu aprendi a gostar muito dele. Esse cara é sensacional, um DJ humanizado. Ele era ateu até que ele teve um encontro com Deus, né? E aí, depois que ele teve esse encontro com Deus, ele mudou muito a perspectiva. Esse cara proporciona educação particular para todos os funcionários, filhos dos funcionários dele. Olha que legal. Aí você vê Bon Jovi, milionário também. Tem o tal do Charles Kirk, que tomou um tiro aqui, que saiu, ele tinha 2 filhos. O Bon Jovi falou assim, ó, seus filhos, eu vou bancar a educação deles até chegar na faculdade. Por que ele pode fazer isso? Porque ele tem recurso. Imagina quanta coisa boa você pode fazer se você tiver recurso. Então a gente precisa abandonar esses inimigos silenciosos da riqueza, que é a crença da escassez, que vai faltar para você, a culpa por você prosperar e os outros não. Você tem que se libertar disso. O medo de julgamento. O que as pessoas pensam é a opinião delas. Tá? O medo de perder, ou seja, você ganhou toda essa riqueza, você tem medo de perder, mas se você tem uma competência, você enriquece novamente, você vai ter 1000 vezes mais do que você só imaginava ter. Então, as pessoas que quebram voltavam ainda maiores, faz parte da aprendizagem dessa mente milionária. Você vai ter relacionamento, o que você tem que parar de ter um relacionamento desorganizado com o dinheiro. Uma autoimagem pobre. E um ambiente que vira para baixo. A bagunça, ela não é sinal de prosperidade. Você tem que ter uma organização, você tem que ter um ajuste, porque abre fluxo para você ter essa mente milionária. E isso daí é uma coisa que você vai ver quanto gostoso é e os seus resultados mudam rápido, tá? Quando você entra nessa frequência, muita coisa inesperada, porque você acha que você só pode ficar rico de uma só forma. E tem infinitas possibilidades que podem chegar até você não faz nem ideia. Mas você precisa estar aberto para esse fluxo. Então, quando você começa a fazer pequenas perguntas, você vai abrindo a mente milionária. Quais perguntas são essas? Pega papel e caneta agora e anota para que você possa revisitá-las ali com constância. O que eu entrego ao mundo? Quanto valor real eu gero?
O que só eu faço do meu jeito? Que problema eu resolvo que vale muito? Eu tenho postura de quem prospera? Se fizer essas perguntas, você vai ver a tua vida mudar definitivamente. Escreva, revisita, não vai achar que você vai responder as respostas mais apropriadas agora, mas se conecte com essa informação, porque o dinheiro é somente um espelho. Ele revela o valor que você sustenta dentro. Se você não se valorizar, ninguém te compra. Então eu preciso ser bom e ter resultados bons para que eu possa ter uma construção genuína. De boca fechada as pessoas me reconhecem. Está fazendo sentido para você? Está fazendo sentido para você? Já coloca um joia, já faz algum comentário em algum lugar aqui, porque você precisa construir essa mente milionária. E a prática poderosa é você começar a fazer algumas pequenas declarações para você. Eu autorizo a mim mesmo ter prosperidade. Eu autorizo crescer sem culpa. Eu autorizo receber sem medo. Eu autorizo multiplicar sem vergonha. Isso que você tem que entender, dá uma declaração, declaro, por isso que nós temos a programação neurolinguística, assim como Deus usou lá no começo em Gênesis, ele falou, haja luz e houve luz, então há poder nas suas palavras, ressignifica ela. Aquilo que você não quer, você cancela. Eu cancelo as crenças mentirosas herdadas sobre o dinheiro. Eu cancelo contratos, qualquer um de pobreza que eu possa ter feito inconscientemente. Eu cancelo narrativas familiares. Eu cancelo a limitação emocional. E você faz essa declaração. E aí, por fim, você faz a última declaração. Eu me comprometo com a disciplina, porque a gente já sabe que é isso que muda o resultado. Eu me comprometo com a responsabilidade de eu fazer as melhores escolhas, eu me comprometo com o meu propósito. Meu propósito é ficar milionário no ano que vem, então o que é que eu tenho que fazer bem feito, que eu nunca fiz para eu chegar nesse nível ano que vem? Então a sua mente só cria o que ela está autorizada a possuir, e você já autorizou ela a ser escasso, uma mentalidade pobre. Então agora está na hora de você reprogramar o teu comportamento de uma forma positiva. É onde entra a metodologia de reprogramação comportamental positiva que eu desenvolvi para você. E é a base dessas 50 leis que a gente vem lendo no livro 50 Leis para Ser a Paz no Caos. Isso daqui é um código básico para qualquer pessoa ser bem-sucedida nesse mundo caótico que a gente está vivendo e que nunca vai mudar. O que vai mudar é você, a forma de agir diante desse mundo. Então, quando você tem essa riqueza verdadeira, o que você é o que vale, antes daquilo que você tem. Só que você só vai ter quando você ser em primeiro lugar. Então, a mente milionária, você precisa começar a ser mais sereno, ter mais propósito, ser mais generoso, ter uma energia física, mental e espiritual elevada. Por isso que você abre espaço para receber muito mais, ter uma coerência da forma como você fala, como você pensa, como você sente e como você age. Quando você entra nesse fluxo, tudo vai dar certo e tudo vai ser saudável. E você age com a responsabilidade que eu já disse e tem equilíbrio emocional, porque você sabe que uma situação não te define, uma fase não te define, uma fase faz parte. Assim como tem o inverno que está sem folha nenhuma, vai chegar a primavera que tem folha pra caramba e fruto. Você tem que entender que às vezes a vida é fase e eu preciso tomar decisões estratégicas em cada uma dessas fases. A mente milionária não persegue a riqueza, presta atenção, ela é a própria riqueza. O dinheiro acompanha, vem de formas inesperadas e de formas absolutas para você. É uma delícia. E eu espero que você tenha ganhado um pinguinho de consciência e entender que você é mais do que abençoado por estar fazendo aqui uma coisa. Ó, respirando esse combustível que Deus nos dá de graça todo santo dia para eu poder levantar e fazer o meu melhor. Agora, se você é funcionário, hoje eu te desafio. Duvido que você seja o melhor funcionário da empresa hoje, que você veja o teu rosto como o destaque do mês, que você se veja sendo promovido, porque você só vai ser um bom dono de negócio, uma pessoa milionária, quando você ser uma fonte de riqueza para alguém. Pegou essa? Então seja uma fonte de riqueza para alguém, você vai ver o quanto que você vai ficar rico.
rico fisicamente mesmo e em todas as áreas da tua vida. Então a minha dica é: seja feliz, porque você nasceu para ser feliz, faça o teu melhor agora que tudo melhora e acorde. A mente milionária está à sua disposição, você só precisa começar a ter pequenas ações. E hoje a gente já teve dicas o suficiente para isso. E aqui a gente fecha esse nosso protocolo de hoje, que aí a gente vai seguindo nas próximas leis, tá bom? Beijo no coração e espero que essas aulas tenham impactado a tua vida fortemente e que você sinta o resultado de uma forma abençoada. Beijo, fui!